Vamos lá, 13h45 da tarde, novamente aqui com vocês, trazendo as últimas notícias e são revelações explosivas, sem exagero algum, com fontes na tela do Metrópolis. Eu quero atualizar você o que acontece dentro do judiciário após o recado do secretário dos Estados Unidos, que pelo que tudo indica aí, o Brasil entra na linha e vive sua verdadeira democracia, sua verdadeira imparcialidade e deixa o povo decidir o futuro da nação. Ou, meu irmão, parece que outros ministros aí estão na mira da Magnitsky. Eu quero atualizar você. A decisão do magistrado Moraes, com sua última cartada contra Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo, para mim foi um verdadeiro, entre aspas, tiro no pé. Vamos entender aqui o porquê que eu acho isso. Em uma decisão, o Moraes destacou que Eduardo cria dificuldades para ser notificado, motivo pelo qual autorizou a citação via edital publicada no Diário Oficial de Justiça. O ministro também afirmou que o deputado se encontra nos Estados Unidos e reitera a prática criminosa enquanto evita eventual responsabilização judicial. Segundo ele, postagens feitas nas redes sociais reforçam essa conduta. Bem, não é o que os Estados Unidos têm enxergado. E após essa notificação contra Eduardo Bolsonaro, parece que uma grande mobilização, meu irmão, para poder evitar esse avanço. E parece que estender a lista e o listão da Magnitsky é o que está sendo discutido lá. Não só lá, mas olha o que envolve aí um impasse, as dúvidas, a imparcialidade dos ministros que realmente querem fazer a diferença. Ouve aí agora. O magistrado Moraes discordou de uma medida defendida por ministros do Judiciário que, se implementada, reduzia em 6 anos a pena de Jair Bolsonaro e outros condenados pelo 8 de janeiro. Em declarações públicas, Luiz Roberto Barroso e Luiz Fux afirmaram que os crimes de golpe de Estado e tentativa de abolição do Estado democrático teriam características muito parecidas e por isso seria válida uma discussão sobre se um crime deveria absolver o outro, de modo a não configurar punição dobrada. Ou seja, só nesse erro aí que houve da votação para condenar o ex-presidente e os outros investigados pela tal tentativa de golpe, que eu sempre vou falar aqui, que a culpa é do general Gonçalves Dias, que abriu as portas e sabia que tudo ia acontecer e recebeu mais de 32 alertas da ABIN. Mas o que piora tudo é o seguinte: ele continua na sua casa impune, não responde por nada, apenas pediu demissão do cargo, saiu da cena do crime e continua tomando água mineral em casa. Que fique bem claro isso daí. Como eu falei para vocês, se fosse a Lava Jato na época que cometesse esse erro contra um governo que nunca deu certo no Brasil como esse que está no poder, pode ter certeza que eles teriam anulado tudo usando essa desculpa de pena dobrada. Mas como é a direita conservadora e não há imparcialidade em julgamentos, o que nós estamos vendo é isso daqui. O próprio Barroso e o Fux, como se já não bastasse, na segunda turma, o André Mendonça, o Nunes Marques, né? Só os 4 aí já formam uma grande voz para poder aí ir, que o julgamento tem que ser feito de uma forma individual, de uma forma correta para não prejudicar os investigados. O próprio André Mendonça disse isso há um tempo atrás e não adianta ficar aí chorando o leite derramado depois de ter batido o martelo.
Tal mudança na lei seria feita pelo Congresso Nacional, embora longe de significar a anistia ampla, pleiteada pela oposição, beneficiaria os presos de uma maneira correta, porque houve um julgamento errado, como diz o próprio Barroso, o Fux e já avaliações de Nunes Marques e André Mendonça nesses julgamentos. Então, André Mendonça, por exemplo, já disse lá na segunda turma, quando o assunto foi debatido antes da martelada final que condenou todo mundo, o seguinte: olha, para mim, cada caso é um caso e os julgamentos deveriam ser individualizados, não no coletivo, porque é impossível que todas as pessoas ali fizeram tudo ao mesmo tempo, a mesma coisa. Então notam-se que já havia erro graves lá atrás, infringindo os direitos humanos. É por isso que, entende, os Estados Unidos está tomando um posicionamento tão firme assim sobre o 8 de janeiro e seu julgamento. O Moraes, então, contudo, discordou da tese. Para ele, uma coisa é tentar dar golpe de Estado e outra coisa é tentar abolir o Estado Democrático de Direito. Mas Barroso e Fux continuaram defendendo o erro, que houve um erro. Em conversas reservadas, o Moraes externou seu ponto de vista e argumentou que esse entendimento já foi adotado pela maioria de seus colegas na corte ao longo dos julgamentos. Ou seja, o camarada, mesmo assim que houve erro, está dizendo: olha, nós já decidimos, nós já julgamos, mesmo que há um erro aí, isso não pode voltar atrás. Então, gente, infelizmente, é isso que nós estamos aqui vivendo e mostrando para vocês o que está acontecendo dentro do Brasil. Isso é muito sério, isso é lamentável e a única coisa que nós pedimos para vocês é que vocês aí se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação, façam seus comentários, porque através de seus comentários outras pessoas ficarão atualizadas e nós vamos aqui, dentro da medida do possível, mostrando que muita coisa pode sim mudar no Brasil, só depende de cada um de nós cobrarmos para que a justiça seja imparcial e continuarmos, é claro, apoiando o André Mendonça, o Fux, o Nunes Marques, nessas decisões favoráveis à verdade e também, claro, o posicionamento americano, que é muito importante. Para vocês terem uma ideia, nessa decisão do Moraes envolvendo Eduardo Bolsonaro e também o Paulo Figueiredo, foi entendido para os Estados Unidos como mais um esticar de cordas. Então, o próprio secretário, pode dar um Google aí, dos Estados Unidos, secretário de Trump, já anunciou em comunicado que tem muitos países que precisam entrar na linha, incluindo o Brasil. Entrar na linha por quê? Porque tem muita coisa aqui que está indo contra os princípios, contra a lei, contra a moralidade, e isso daí nós não podemos aceitar de maneira nenhuma. Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família. Logo nós voltaremos aqui trazendo novas informações. Se inscreva no canal direto no assunto, porque aqui, vocês sabem, o jornalismo é sério, de credibilidade, direto na fonte. E se você tiver alguma dúvida, corre aí, dê uma pesquisada que você vai ver que é apenas a verdade dita nua e crua para alertar aí o povo brasileiro. Até mais.